Ô, Janaína, o PL também conseguiu assinaturas necessárias, né, para a urgência do projeto de lei da anistia. Obtido esse número de assinaturas, quais são os próximos passos agora, Janaína? Capês, o próximo passo é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pautar esse requerimento de urgência, né? Porque o requerimento de urgência, ele é ali apenas um pedido dos parlamentares, na maioria ali da Câmara dos Deputados, da Casa ali no caso, para que um determinado texto vá direto para plenário sem a necessidade de passar por comissões. Mas o presidente da Casa, o presidente Hugo Motta, tem que colocar esse projeto ali para pauta, esse requerimento de urgência para pauta. Então, votando, colocando para pauta, certamente será aprovado o requerimento de urgência. Aí sim, esse projeto, o PL da anistia, aí sim começa a votação com relação a ele. Agora, Capês, é bom lembrar que o Hugo Motta, ele está fora de Brasília, ele vai ficar fora de Brasília até depois do feriado de Páscoa. Só na outra semana, sem ser a próxima semana, a outra semana, então, ele está por aqui. Aí sim, na prática, a gente pode ver um avanço com relação a essa questão do PL da anistia. Bom, Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, que recolheu ali, encabeçou esse recolhimento de assinaturas, ele poderia, sim, apresentar isso na semana que vem com o vice-presidente da Câmara ali comandando a casa. Mas já não seria um gesto ali, seria um gesto arriscado, né? Porque pode acabar comprometendo a relação ali dos deputados com o presidente Hugo Motta. Então, certamente isso deve ficar para depois da Páscoa. Agora, Capês, ontem à noite, a ministra Gleisi Hoffmann, ela deu uma entrevista a jornalistas e ela disse o seguinte, ela disse considerar defensável que o PL da anistia seja discutido e que sejam revistas penas aqueles envolvidos no 8 de janeiro. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala da ministra. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Motta, de que esse projeto não irá a voto. Até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao Bolsonaro e aos generais. Então, eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Aí essa última frase que a gente acabou de ouvir, Capês, acabou gerando um mal-estar, viu? Aqui no Palácio do Planalto, não só aqui no Palácio do Planalto, entre governistas lá no Congresso Nacional, mas também no Supremo Tribunal Federal. Agora, olha só, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele concedeu também uma entrevista coletiva hoje de manhã para apresentar ali as assinaturas, para dizer, né, anunciar que conseguiu ali, que a oposição conseguiu recolher o número de assinaturas suficiente para levar esse requerimento de urgência para o presidente da Casa. A gente vai ouvir também um trechinho do que ele disse. É para vocês verem o tamanho da gravidade, da arbitrariedade que está sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal nessas decisões esdrúxulas contra estas pessoas que, na sua ampla maioria, sequer depredaram patrimônio público. Nós, conservadores da direita, não concordamos com manifestações, com depredações, com invasões. Nunca fizemos isso na nossa história. Ali houve excessos e admitimos que quem pratica excesso tem que responder pelos excessos praticados. Agora, o que o Supremo Tribunal está fazendo não é justiça, é vingança. Capês, o deputado disse que conseguiu recolher 260 assinaturas, disse também que 2 parlamentares retiraram assinaturas de última hora, não revelou ali os nomes de quem assinou, disse que isso vai ser feito posteriormente, futuramente, mas já se sabe, Capês, que a maior parte dessas assinaturas são de parlamentares da base governista, viu?
É com você. Muito bem. Obrigado, Janaína Camelo. Deputados da base governista. Então vamos ouvir aqui, vamos começar o nosso debate aqui, né? Leandro Ferreira, o que quer dizer isso? A maioria das assinaturas da base governista e a secretária de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que faz a relação do Congresso com o governo, dizendo que é até defensável que os parlamentares assim o procedam. Será que está caindo um pouco a ficha de que o carimbão de 14 anos para todo mundo, sem que seja analisada a situação individual, é realmente uma pena excessiva? Certamente não é um domingo no parque, como assobiou aqui a Mônica Rosenberg. Não foi um domingo no parque. Mas todo mundo que estava lá tem provas que foi lá para aplicar o golpe e merece os 14 anos? Vamos ouvir. Não é nenhuma questão de direito, talvez de bom senso. Eu quero te ouvir. Você falou em cair a ficha, e a ficha que está caindo é a ficha limpa, porque esse projeto vem acompanhado de um monte de manobras para anistiar não apenas essas pessoas, mas também outros que respondem por outros crimes, como os generais de 5 estrelas, o próprio Bolsonaro, e até mudanças no projeto, gente. Pasmem, da ficha limpa. Isso é coisa de 10 anos atrás, isso é antes da Lava Jato. E os caras querem, com esse PL de anistia, mexer na ficha, mas na ficha limpa, e não na ficha dessas pessoas que eventualmente podem ter tido alguma ação por parte delas naquele 8 de janeiro que não fosse golpe de Estado. E aí eu defendo, Capês, defendo sim que seja estudado caso a caso, que alguns benefícios sejam concedidos, como foram os acordos de não persecução penal que estiveram disponíveis para essas pessoas que supostamente têm menor periculosidade ou não incorreram nesses crimes mais graves. Parte aceitou, parte não aceitou, né? Tá lá preso ainda, né? Mas quem sabe a gente, ao invés de anistia, devesse estar falando de indulto ou até perdão presidencial para essa turma que finalmente vai entender o valor da saidinha. Eu acho que tem que dar essa saidinha para essa turma e ver se eles voltam para responder na justiça como tem que responder perante os tribunais. Mônica Rosenberg, me parece que o Leandro Ferreira acaba de dar uma saída, porque a anistia, normalmente, é uma anistia que ela promove o esquecimento jurídico do fato. Esquecido o fato, extingue toda a pena. Já o indulto, que é um decreto do presidente, não uma lei, é um ato que pode ser um indulto parcial, ele pode dar uma comutação de penas, pode comutar as penas de 14 anos em prestação de serviços à comunidade, para quem não invadiu o prédio público. Então o presidente poderia fazer isso, mas não sei se ele o fará. O que eu sei é se o Hugo Mota continua tremendo na bombacha ou se vai pautar o projeto, pelo menos para iniciar a discussão. Tanto que Hugo Mota nem está em Brasília, até depois da Páscoa ele vai ressuscitar, depois da Semana Santa. Essa história de comutar as penas, eu inclusive já sugeri aqui na Jovem Pan que aquela Débora que pichou a estátua deveria ter como pena lavar estátuas. Põe ela para lavar estátuas no Brasil inteiro com uma camiseta explicando o que aconteceu. Seria muito mais útil do que manter a moça presa. E aí realmente o ponto é esse. Por causa do erro na dosimetria das penas, por causa da falta de individualização na análise do que cada um fez e como é que cada um tem que ser punido, entrou em pauta essa história de um projeto de anistia geral, ampla e restrita, que, vamos lembrar, beneficia os possíveis coordenadores de tudo isso, beneficia Jair Bolsonaro e não tem nada a ver com as pessoas que estavam ali só batendo palma, coitadinhas. É uma coisa muito mais profunda. Essa anistia é gravíssima, você falou bem, ela extingue o ato, ela passa uma mensagem de impunidade, nós não podemos admitir. Agora, eu que sou contra essa anistia, não dá para generalizar e liberar todo mundo. E, em geral, sou muito contra a urgência na tramitação de projetos. Neste caso específico, acho que é bom que a urgência passe, acho bom que a gente discuta logo, porque se realmente está havendo abuso de direitos humanos e havendo violências, é um dos casos em que isso precisa ser decidido e a gente parar de ficar discutindo, vamos dar anistia, porque não pode ter anistia para todo mundo. Tem sim que organizar quem vai pagar pelo quê. Também não pode ter julgamento político pelo judiciário. Tem que ter análise técnica e observância do devido processo legal. Rascunho
do que poderia vir a ser um decreto de estado de sítio que sequer foi assinado não é tentativa, não é nem ato preparatório. Eu discordo, acho que é. Tudo bem, é importante que cada um tenha a sua opinião. Agora, tentativa de golpe é o início da prática do primeiro ato idôneo e inequívoco voltado a dar um golpe. Receber um rascunho, ler e dizer não vou assinar, não me parece que seja o início de ato, mas todos aqui podem opinar e é livre, por isso chama linha de frente. Eu quero ouvir o Rodolfo Maris. São explicações jurídicas que nos engrandecem, né, cabeça? Você tá vendo? A Mônica Rosenberg tem uma linha, você tem uma outra linha. Quem está em casa pode também ter um entendimento, talvez não um jurídico, mais superficial do que está acontecendo. É válida essa anistia? Eu volto a pergunta para quem está assistindo em casa. Seria correto passar uma borracha em cima de todos os supostos crimes que essas pessoas cometeram? Por exemplo, pichação. Acho que a pessoa que cometeu esse crime, ela deveria ser extinguida disso? Ou ela deveria pagar simplesmente pelaquilo que ela fez? É sobre isso que eu estou falando. Eu também sou uma pessoa que me coloco contra a anistia nesse segmento. Eu sou a favor da pena justa, de pegar cada um e simplificar o que cada um fez e aplicar de verdade ali a dosimetria correta nesse sentido. Em relação ao PL, principalmente ao Bolsonaro, perdão, é uma anistia que começa a ser válida, no caso, né, o que está escrito, a partir do dia 30 de outubro de 2022, ou seja, não depois do dia 8. E isso não ficou muito claro para mim. Talvez a Mônica possa até trazer luz a essa minha dúvida aqui. Por que estão colocando uma anistia datada do dia 30 de outubro, que foi o segundo turno, e não para o pessoal do 8 de janeiro, datada a partir do dia 8 de janeiro de 2023. Eu fico com essa questão, porque se é para falar do 8 de janeiro, vamos falar do 8 de janeiro. Mas se é para colocar uma data que pode beneficiar, talvez, o ex-presidente, eu não acho justo, porque cada um tem que responder por aquilo que faz. Lembrando que Bolsonaro, na minha concepção, não cometeu crime algum ainda, não sou advogado dele, mas o meu entendimento é que ele agora se tornou réu, né? Vai se defender, e se ficar provado que cometeu alguma coisa, ok. Mas o meu entendimento, não cometeu crime algum. Mônica Rosenberg, quero dar a palavra a você. Tivemos uma discordância, tem todo o direito de se manifestar. Agora, eu costumo dizer o seguinte, eu não via também no presidente Lula grandes chances de defesa perante o juiz Sérgio Moro. Eu acho que o devido processo legal tem que ser para todos. Quando já se sabe de antemão o que vai acontecer, quem perde é a justiça. Queria te ouvir. Jamais vou discutir com você a respeito da importância do devido processo legal. Vou lembrar ao querido Rodolfo Maris, que teve aquela queima de ônibus, lembra, no dia da diplomação. Então, houve outros atos que também estariam sendo anistiados, não só o 8 de janeiro. E eu quis falar antes da Raquel, porque eu quero fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de filmes, daquele filme, você vai certamente lembrar, da Jodie Foster, Os Acusados. Sim. Daquela situação de... A promotora era Kelly McGillis, que fez o Top Gun de 1986. Uma situação de um estupro coletivo, onde havia 10 jovens num bar, 3 estupraram uma moça e os outros 8 estavam apenas aplaudindo. Quem estava ali apenas aplaudindo participa ou não participa? Incentivou ou não incentivou? As pessoas que estavam em Brasília e que não quebraram nada, não picharam estátua, não fizeram nada, mas estavam ali filmando, batendo palmas. Essas pessoas não vão ter punição nenhuma? Como é que funciona isso? E acho que é uma pergunta que não é só minha. Eu quero passar a palavra a Raquel Galinatti, mas quero responder a sua pergunta. Opa. As pessoas que estavam ali aplaudindo o estupro sabiam o que estavam aplaudindo e o que estavam estimulando, portanto, eram partícipes do estupro. Nem todos que estavam na manifestação sabiam que estavam participando de uma tentativa de golpe. Não viram que estavam quebrando? Viram que estava quebrando, mas não sabiam que estavam participando de um golpe. Ou, se sabiam ou não sou eu que vou dizer. São as provas dos autos. O que não pode fazer é acusar por dedução. O que eu acho que você acha não tem tanta importância. O que tem importância é a prova que está nos autos. E o devido processo legal é exatamente isso. Perfeito. E quando a gente fala em atos dolosos, em crimes que têm intenção da prática, aquela omissão quando crimes estão sendo praticados, eles respondem de acordo com a conduta comprovada ali no fato. Quando a gente fala desses crimes que foram tipificados, que estão lá no artigo 359L e 359M do Código Penal, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, ou tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimado e constituído. É aqui que eu quero chegar. Tentar não é igual a
atos preparatórios. Nós temos um caminho do crime, o iter criminis, que é a cogitação, os atos preparatórios, a idealização, os atos preparatórios e a tentativa, ela significa que o crime não se efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, quando a gente fala num rascunho rabiscado e ali nada aconteceu, não houve a tentativa, ninguém surrupiou aquele rascunho e impediu a execução, porque dali não houve efetivação. Até o presente momento, o que se coloca para a tipificação de tais crimes seriam apenas atos preparatórios. Agora, vamos chegar à abolição. Alguns pontos gravíssimos. Quando nós violamos de forma frontal a legislação, nós estamos, sim, dando de presente para quem praticou o crime a defesa e a anulação completa daquilo que está sendo acusado, violando normas processuais penais, o direito amparado na Constituição Federal e as normas penais vigentes. Significa o quê? Não houve individualização da conduta, não houve a identificação da autoria de cada crime e ninguém respondeu de acordo com cada crime praticado. Desta forma, é inconstitucional generalizarmos, através de atos genéricos, seja pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público no âmbito federal, divorciado do que nós sabemos que é o que baliza, o que sedimenta o nosso Estado Democrático de Direito. Sendo assim, acredito que é por isso que até o próprio atual governo federal, sabendo que a nossa Suprema Corte não irá flexibilizar e retroceder em nada do que foi decidido, está já suscitando a possibilidade de anistia. Porque quando você macula, contamina todo um procedimento, você está dando de mão beijada justamente para aqueles que sim praticaram crimes a soltura. Porque aqui ainda impera, na dúvida, o direito é do réu, o direito é do acusado. Veja bem, Leandro Ferreira, essa discussão não é um monopólio de advogados. Cada um tem direito a ter a sua posição. Eu não estou afirmando que quem estava lá foi para praticar um golpe e também não estou negando. O que eu estou dizendo é que é necessário analisar no processo, em cada caso, as provas, evidências, para poder chegar a essa conclusão. Não dá para dizer que por estar lá sabia que ia acontecer. Muita gente foi para protestar. Mas foram para protestar contra o resultado de uma eleição. E se você pode protestar contra o resultado de uma eleição. Qual é o problema? Você pode não gostar, você pode não concordar. Claro, se eles não tivessem. Você não pode fazer iniciar atos. Você não pode fazer iniciar atos que venham a destituir ou ameaçar a posse de quem foi legitimamente eleito, como foi o presidente Lula, na minha opinião. Sim, mas agora, o que você não pode... Agora, protestar, se cada protesto for a afirmação daquilo que se está... contra aquilo que se está protestando, então todo mundo comete crime. Não, mas quebraram tudo, né? Quebraram tudo e tem que responder pelo que quebraram. Exato. Tem que responder por cada ato do que quebraram. Exato. E quem foi lá para quebrar, para incitar o golpe, tem que responder por ter quebrado e por ter incitado um suposto golpe. E quem aplaudiu? Quem aplaudiu que estava quebrando está estimulando o dano. Quem aplaudiu porque queria o golpe está estimulando o golpe. É isso. Agora, eu vou perguntar para o Leandro Ferreira, vou botá-lo não numa saia justa, numa calça apertada, em homenagem ao meu querido governador. Deixa eu perguntar ex-governador, mas para mim é o meu governador. Deixa eu perguntar para você, meu querido Leandro Ferreira. Quando que se inicia a tentativa de um golpe? Qual é o primeiro ato capaz de produzir? Não seria, por exemplo, a assinatura do decreto de estado de sítio? Eu decretei o estado de sítio e mandei para o Congresso. Eu já iniciei. Porque o estado de sítio pode ser interpretado, sim, fora das suas condições constitucionais, pode ser interpretado como estado de golpe. Assinar o decreto de sítio até pode ser uma tentativa, mas receber um rascunho que você não elaborou, lê-lo e devolver... Será que isso é tentativa? Queria ouvir o Leandro Ferreira. Posso fazer uma parte? Mônica Rosenberg está hoje muito empolgada e eu gosto disso. É que na Coreia do Sul aconteceu exatamente isso. Houve a assinatura de um decreto de estado de sítio, houve o envio de tropas ao Congresso e o Congresso se agilizou rapidamente, conseguiu reverter aquele suposto estado de sítio. Então, não houve o golpe, mas o presidente, semana passada, foi julgado e foi impeachado exatamente por ter tentado. E lá, realmente, ele mandou as tropas, ele assinou o decreto de estado de sítio. Isso foi o que aconteceu na Coreia, não aconteceu isso aqui. Exatamente. Então, são situações bem distintas.
não é? Eu pergunto se temos, ou queria botar só Então vamos só dar mais um debate que Raquel Galinatti colocou muito bem a questão da tentativa, mas eu perguntei para o Leandro Ferreira e o à parte foi da Mônica Rosenberg. Leandro Ferreira, aqui não só nós não é obrigado a concordar, quanto nós amamos as discordâncias, nós amamos os debates. Então eu quero ouvir você, por isso que você está sempre aqui, porque você, mesmo com esse paletó de linho tão bonito, é sempre polêmico. Cabeça, você tenta desmontar a gente com esse elogio carinhoso que você faz antes de eu poder dizer em alto e bom tom que eu concordo com você, Capês. Eu não tenho nada a acrescentar naquilo que você escreveu em legislação penal, Capês, publicado pela editora Saraiva Jus, que nos comentários feitos... Cadê o livro? Fala qual o livro que é? O livro ele é grande, de tão completo que é. Então eu tiro foto das partes mais importantes e ando com elas no celular toda vez que eu precisar para poder citar o Fernando Capês, ao invés de carregar o livro, que quem sabe amassar... A família agradece, quando vem dos livrinhos, a família agradece. Talvez ficasse amassado, porque é um livro grande que eu ia ter que carregar o tempo todo. Fotografei partes importantes, como, por exemplo, os comentários sobre a Lei 12.850 de 2013, que trata de organizações criminosas, né, e que diz que organizações criminosas são estruturalmente ordenadas com divisão de tarefas, em que as pessoas têm, por um lado, a tarefa de escrever minuta, por outro de financiar e por outro de fazer baderna, né, de 4 pessoas ou mais com crimes que são superiores, com a finalidade de cometer crimes que têm penas superiores a 4 anos de prisão. Acontece, Capês, que isso não bastaria, porque isso é a letra da lei, né? E eu poderia entrar lá na internet e ler exatamente esse trecho. Mas, felizmente, o autor dessa obra que eu estou citando aqui deixa em aberto no ponto questões diversas, algumas questões... Não, deixa aberto não, responde algumas questões, dentre as quais a seguinte questão. Isso no meu livro? É no seu livro, eu vou te mostrar. É possível dar início ao procedimento investigatório de que trata essa lei diante da simples ameaça do cometimento de um crime, ou seja, antes da execução do crime? Resposta, sim, resposta do autor. Fernando Capês, sim, pois de acordo com o enunciado, a lei destina-se à repressão e à prevenção de crime organizado. Então, professor Capês, autor dessa obra maravilhosa, Legislação Penal Especial da Saraiva Justiça, acho que você é quem garante o embasamento necessário para que essas pessoas sejam investigadas, julgadas e aquelas que precisarem serem devidamente condenadas. Muito bem. Vocês que ouviram atentamente essa minha lição devem se lembrar da fábula do pulo do gato. Ele só esqueceu de dizer uma coisa. Tentativa pressupõe início de execução. Se houver início de execução que ameace a ordem pública ou a ordem democrática, aí sim já é possível a instauração e a caracterização da organização criminosa. Pessoal, olha, o Capês está vermelho, gente. Vocês estão percebendo que ele está vermelho? Não. Ele está vermelho. Está vermelho. Ele está tentando, Capês. A maquiagem não segurou, gente. Ele está tentando olha aqui, ó, tá Tem um close, tem um close. O professor está falando que é muito óbvio. Tem uma grande diferença, atos preparatórios de início de execução, gente. O professor está tentando dar uma aula aqui para quem não tem familiaridade com o direito penal. Isso é muito básico. E o Leandro usa de um argumento muito baixo, que é tentar desqualificar o Capês, falando da cor do Capês. Fica vermelho, por favor, Leandro. Se eu fiquei vermelho, eu fiquei envaidecido com a lembrança da minha obra, que, aliás, já está aí chegando na 30ª edição. Mas você confundiu atos preparatórios com início de execução. Pois eu vou trazer mais uma cutucada. E nem amarelou. Então eu vou fazer mais uma provocação. Por favor. O plano, o rascunho do plano, aquele que jamais foi executado, colocava como passo inicial descredibilizar as urnas para que a população começasse a questionar e se revoltasse contra o resultado das urnas. Talvez vocês não tenham visto, mas eu vi Bolsonaro claramente falando para embaixadores estrangeiros, falando na imprensa, falando em vários momentos que não era para confiar nas urnas. Inclusive, eu continuo encontrando pessoas que não confiam nas urnas eletrônicas. Isso, na minha opinião, é o início da execução e ele executou muito bem, tanto que virou a cabeça de muita gente que até hoje não confia. Muito bem. Foi por isso que elas estavam acampadas. Para solucionarmos essa dúvida, eu quero aqui reiterar o convite ao doutor
Celso Vilardi, que é advogado de Jair Bolsonaro, que eu não li, mas ele leu o processo, conhece as provas, poderia aqui sim dar uma entrevista para nós, como fez José Luiz Oliveira Lima, nosso querido Juca, advogado do general Braga Neto. Mas não vamos ficar aqui tornando isso uma discussão sobre um processo do qual não temos conhecimento e não lemos as provas, apenas exigir que elas sejam analisadas. A China